aquilo que significa, aquilo que é o reino de Deus. Uma vez que foi necessário que o próprio Jesus trouxesse de forma muito clara ao seu tempo e aos seus seguidores à época o significado do reino de Deus, quanto mais para nós hoje. Iniciamos os nossos estudos fazendo uma visão geral do Novo Testamento, de como o reino de Deus se apresenta em diversos textos. Foi mais uma introdução no primeiro domingo. Depois, no segundo, nós tivemos uma reflexão e tiramos alguns ensinamentos muito práticos da genealogia de Jesus, cujo tema foi de súditos a herdeiros, ou seja, um reino que compartilha conosco as suas conquistas, um reino que compartilha conosco a sua riqueza, um reino que compartilha conosco o seu poder. Por isso somos transformados. Não é um reino apenas para que o rei desfrute das suas benesses, mas é um rei que, por amor, compartilhou tudo conosco, a começar do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, pela genealogia de Jesus, aprendemos que numa genealogia monárquica, numa genealogia real, a partir do grande rei Davi, fomos todos transformados, até os mais indignos, como Raabe, como Ruth, como Batseba, como outros tantos indignos, foram transformados de súditos a herdeiros de um reino de amor. Depois fizemos uma pausa, dia 17 eu não estava aqui, mas o irmão Marcelo pregou para os irmãos sobre transformados pelo perdão no reino de Deus. Um reino de perdão e graça para todos aqueles que se submetem a Jesus. E no domingo passado, nós iniciamos este estudo, esta caminhada no Novo Testamento, nos deparando com os textos bíblicos que trazem a expressão reino de Deus ou reino dos céus, e a partir desses textos tiramos alguma coisa a mais que se aplique a nós na compreensão de como funciona o reino de Deus. Por que isso é tão importante para nós? Vale uma recapitulação. No domingo passado eu disse que sinto-me muitas vezes desafiado a compreender o reino de Deus, porque não faço parte de uma monarquia. Como o Brasil, vivemos numa república, e numa república democrática, e nós não sabemos muito bem, na nossa geração, como é esta relação entre súditos e monarca, entre súditos e o seu rei. Aí disse até, usei como exemplo, que talvez num contexto monárquico, onde, como por exemplo do Reino Unido, falar sobre reino e suas diversas características, aproxime-se na compreensão das pessoas o que é lidar com o Pai Celestial como dono do reino e nós como seus súditos. E para piorar, nós fazemos parte de uma república democrática e, acima de tudo, manchada pela corrupção. E o que eu vejo muitas vezes é que nós queremos transformar o reino em uma república, em que nós nos esquecemos da soberania do grande rei para viver o desafio de uma realidade governamental partidária, com múltiplos interesses e mais, quando impera também a propina nesse negócio chamado reino de Deus aqui na terra. Porque quantos de nós não negociamos com Deus as suas bênçãos e dizemos: Senhor, se tu me deres, eu vou fazer assim assado. Eu vou dar 10 para o Senhor me dar 50. Isso é propina no reino de Deus. Quando você tenta negociar com Deus a graça que Ele deu-nos gratuitamente. Quando você tenta com os seus ativismos, com a sua religiosidade, impressionar o monarca, achando que por isso ele vai te trazer para mais perto de você e colocar você sentado à sua direita, ou dar a você uma secretaria de Estado, um ministério para você cuidar, porque você merece. Não, o reino de Deus não funciona assim. Ele é o Senhor, Ele é absoluto, Ele é governante, e o que Ele faz e nos dá é por pura graça. Por isso é necessário, e senti-me desafiado a mergulhar no Novo Testamento e descobrir, reaprender, se necessário for, como é o reino de Deus. Porque se já naquela época Jesus precisou dizer aos seus seguidores o que é o reino, e que claramente percebemos pelos ensinos que nada tinha a ver com as expectativas daquela geração, e olha que eles viviam uma realidade monárquica, uma realidade de reino, e Jesus já naquela época precisou colocar os pingos nos is de forma correta, dizendo: o reino que eu vim estabelecer nada tem a ver com isso que vocês vivem hoje, e muito mais, nada tem a ver com as expectativas de vocês.
E então nós precisamos revisitar o texto bíblico para dizer, então, o que é o reino de Deus hoje? E como ele acontece hoje? Se primeiro, estamos a cerca de 2 milênios distantes da época de Jesus, se vivemos de um lado ocidental do hemisfério, enquanto Jesus falou a uma cultura oriental, se nós vivemos na pós-modernidade, no início do século 21, e Jesus falou para o primeiro século de uma era com nenhuma tecnologia como temos hoje, com nenhum processo como temos hoje, com pouca complexidade e globalização como temos hoje, o que significa viver então o reino de Deus neste tempo em que vivemos? O desafio para nós, porque está tão distante, está tão longe, é tão diferente. Primeiro porque Jesus na época falou a pessoas que tinham uma expectativa de que o reino de Deus fosse uma oposição imediata ao reino de Roma. Esperava-se que o Messias fosse assentar-se, primeiramente depor do trono César, ou o Império Romano, e sentar-se e restabelecer o trono de Davi para com o seu povo. E Jesus disse, olha, lamento frustrá-los, mas não vai ser dessa maneira. Não é como vocês esperam, e não é como vocês querem. E então Jesus precisou diversas vezes ensinar àqueles homens e aos seus seguidores o que é o reino de Deus. Por definição, todos nós já deveremos ter entendido, eu espero que isso fique bem entranhado no seu entendimento, de que reino de Deus, por definição, é o lugar, a pessoa ou a circunstância onde o governo é de Deus, onde o domínio é do Senhor. Eu gosto de pensar nessas 3 possibilidades como lugar, pessoa e circunstância, porque eu quero desta forma deixar muito claro para você, o reino de Deus, ele precisa ser pleno. Ainda que ele ainda não seja, mas a nossa busca, o nosso propósito é fazer com que tudo seja governado por Deus. Vimos então no domingo passado, iniciando esta caminhada por textos bíblicos, tentando extrair deles os ensinamentos e a essência do que é o reino de Deus, vimos no início do chamado Sermão do Monte, que Jesus usou 3 expressões inicialmente, ou em 3 momentos ligados ao reino de Deus, para nos ajudar a compreender a quem este reino pertence. E no conceito das bem-aventuranças, que nós aprendemos que não significa necessariamente uma felicidade como estado de espírito, mas sim uma felicidade como senso de propósito e direção. Bem-aventurança, a partir do contexto hebraico, não tem muito a ver com uma sensação, mas muito mais com uma convicção. A ideia do marchar em debate com a felicidade no contexto filosófico grego da bem-aventurança, entendemos que o reino de Deus não é meramente sentimento, mas é convicção. E que Jesus provavelmente teria dito aos seus seguidores, vocês têm propósito na vida, vocês marcham, vocês prosseguem, vocês avançam, quando vocês se esvaziam de si mesmos e encontram-se totalmente pobres, para confiar totalmente em Deus. Então o reino de Deus pertence àqueles que confiam em Deus. Depois vimos que o reino de Deus pertence à garantia de vida àqueles que porventura tiverem de sofrer, e sofremos. Ainda que não vivamos numa perseguição, por exemplo, islâmica contra o cristianismo aqui no Brasil, mas você também sofre por amar a Jesus quando a sua família não lhe apoia, quando no seu trabalho você é forçado a fazer coisas pecaminosas para manter o seu emprego, e você precisa fazer uma escolha entre manter-se ético e correto à luz do que Deus quer que você seja, ou você negocia os seus valores. Então você saiba que ainda que você tenha que sofrer por amar a Jesus e fazer o que Ele quer, o reino pertence a você, o reino está em você. E por último, no domingo passado, vimos que o reino de Deus pertence àqueles que obedecem. Quando Jesus disse que se alguém altera o que está na lei, se alguém não cumpre, por menos que seja aquilo que está revelado no propósito, no mandamento de Deus, é o menor no reino de Deus. Mas aquele que cumpre, esse sim será grande no reino de Deus.
Aí então já introduzimos a uma nova etapa, quando nós passamos a compreender que o reino de Deus é um reino também de surpresas. Porque ele apresenta-se como um novo paradigma, como uma nova realidade para aquela geração, quando as expectativas se frustram, porque aquilo que se espera não é necessariamente aquilo que é. Ou seja, o reino de Deus transformou em preto aquilo que era branco, em branco aquilo que era preto, em claro aquilo que era escuro, em escuro aquilo que era claro, trouxe para primeiro aquilo que era o último, colocou em último aquilo que era tão importante. O reino de Deus fez uma bagunça nos valores daquela sociedade para colocar em ordem as coisas à luz de quem Deus é. Então, Jesus já começa a mostrar para os seus seguidores e aos seus discípulos que o reino de Deus veio para, sim, fazer um reboliço nas expectativas e nas nossas escalas de valores. E ainda no chamado Sermão do Monte, Jesus usa mais algumas vezes a expressão reino de Deus ou reino dos céus, como eu procurei mostrar e defender, que entendo referir-se à mesma realidade. Aquilo que é, mas ainda não. Algo que está presente entre nós, algo que foi inaugurado pelo grande rei que habitou entre nós, mas que só será pleno quando finalmente o universo todo for governado soberanamente por Deus na volta de Jesus Cristo. O reino de Deus, o reino dos céus, retrata e revela o governo de Deus na sua vida, na medida em que você se esforça, na medida em que você luta, na medida em que você se dispõe a, assim, colocar tudo sob o governo de Deus. Depois das bem-aventuranças, no grande chamado Sermão do Monte, Jesus se refere mais uma vez ao reino dos céus, quando ele ensina os seus discípulos a orar. E em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele diz, no versículo 9 ele começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que Jesus quis dizer com esta outra utilização da expressão teu reino, ou reino de Deus, quando na sua oração ensina os seus discípulos a terem um relacionamento com Ele? Algo que era surpreendente. E mais uma vez, como eu disse, o reino veio para fazer um reboliço. Porque Jesus, uma expressão que inaugura um novo tempo de relacionamento com o soberano. Jesus agora transforma o grande rei em pai. Se você pesquisar o Antigo Testamento, você encontrará raríssimas, se não me engano duas. Eu estou diante do meu especialista de Antigo Testamento, que é o meu professor de mestrado aqui, Dr. Mark Ellis. Mas pela pequena pesquisa que fiz, Dr. Mark, acho que somente em duas ocasiões é que se encontra, e mais nos Salmos, uma referência a Deus como Pai. Ele é o Eterno, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Glorioso. E no Antigo Testamento passa-se uma ideia de que Deus, por mais que tente se aproximar do homem, o homem vê uma impossibilidade de aproximar-se dele. O pecado afasta-nos de Deus. O pecado distancia-nos de Deus. E agora Jesus vem inaugurar o reino de Deus na terra, e uma grande mudança que se estabelece é: Ele está entre nós, Ele está em nós, e Ele é Pai. Pode imaginar o que deve ter soado para aqueles homens religiosamente fiéis, piedosos, seguidores da lei, conhecedores, muitos deles bem conhecedores do Antigo Testamento, da lei mosaica, da tradição dos fariseus, dos escribas, ou seguindo as orientações dos sacerdotes. Agora vem o grande Senhor Jesus e diz: quando vocês se dirigirem a Deus, orem assim: Pai. Como assim, Senhor? Eu posso chamar Deus de Pai? Sim. No reino de Deus, não somos apenas súditos, e somos herdeiros. Mas não somos herdeiros porque alguém escreveu um documento, um testamento, e nos incluiu na lista. Somos herdeiros porque somos filhos. É isto que a graça veio fazer em nós. Não apenas nos colocar num testamento, transformando-nos em herdeiros deste reino, mas melhor,
vivendo na casa do Pai, abraçado pelo Pai, cuidado pelo Pai, amado pelo Pai, sustentado pelo Pai, cuidado pelo Pai, salvo pelo Pai, e dizer: Pai, que a tua vontade seja sempre cumprida em mim. O reino de Deus é o lugar de filhos. Esta realidade quebrou muito a teologia, quebrou muito o paradigma, quebrou a tradição daquelas pessoas, porque agora eles perceberam que o caminho estava sendo aberto para um relacionamento de proximidade, de intimidade, onde Deus, na sua busca por se aproximar com o homem, seria correspondido com a possibilidade do homem aproximar-se dele, porque agora não havia mais obstáculos, não haveria mais distância, não haveria separação, porque Jesus veio reconciliar-nos. O reino de Deus é um reino de pai e filhos. Isto é muito melhor do que apenas reconfigurarmos a nossa mente para pensar que não uma república, mas um governo de pai. Talvez, queridos, nós precisemos reconstruir em nosso coração um senso de adoração e gratidão por um Deus que habita em nós e que tem muitas bênçãos a nos dar, mas que em Jesus nos fez filhos. Eu, como pai imperfeito que sou, amo minha filha, cuido dela, choro com ela, choro por ela, fico ansioso por aquilo que será do futuro, e sou pecador. A partir de mim posso imaginar o que Deus pode fazer na minha vida como pai. E na oração, Jesus ensina aos seus discípulos a nunca mais se esquecerem que este reino que está chegando, este reino que está se completando, este reino que está se estabelecendo, porque é um ato contínuo: venha a nós o teu reino, ou seja, algo que será permanentemente realizado em nós, não é um reino meramente de súditos. E que por mais que nos tenha feitos de súditos a herdeiros, Ele foi mais e nos adotou e nos fez seus filhos. E agora, uma vez adotados, não há mais distinção. Somos todos filhos e irmãos de um único e mesmo Pai, de amor e graça por todos nós. A oração do Pai Nosso, logo de início, revela a inauguração de um reino onde temos a alegria de viver na casa do Pai, que muito melhor, que incomparavelmente maior, nos ama, a despeito das falhas que nós possamos cometer como pais. Talvez eu entendo que muitos presentes aqui talvez não tenham nenhuma dimensão exata porque não conheceram seu pai, talvez tenham tido experiências ruins com seu pai, talvez tenham lembranças ruins da sua infância, talvez tenham tristezas ao lembrarem de seu pai, mas hoje eu faço uma escolha. Eu aceito que Deus é o Pai perfeito e que, a despeito das dores que eu possa carregar em meu coração, das mágoas que eu possa trazer em mim, hoje Ele me trouxe para a sua casa e me colocou assentado à sua mesa e conversa comigo no meu quarto e não descansa enquanto eu durmo, para que no dia seguinte eu tenha tudo o que eu preciso novamente para continuar. A felicidade, esta bem-aventurança, é muito mais do que uma sensação. É a certeza de que nada muda e ninguém muda o quanto Deus me ama como Pai. Ele é Pai de todos, aqueles que receberam a Jesus como o grande Rei. Se Ele reina em você, Ele é seu Pai. Se Ele reina em sua vida, Ele provê, Ele cuida, Ele protege, porque no reino de Deus fomos feitos filhos. Poderíamos avançar um pouco mais, mas é bom ir devagar. Temos mais alguns textos aqui ainda no Sermão do Monte para falar sobre a grandeza e a beleza do reino de Deus. Mas o tempo é, infelizmente, um grande adversário para nós. Portanto, leve desta manhã
em seu coração a gratidão e o louvor, porque Jesus inaugurou o reino. O reino está entre nós, e não apenas de um rei, mas daquele que se tornou meu Pai. Ao Pai de todos, ao Pai celeste, ao Pai de amor, seja a honra, a glória e o louvor, porque nos fez não só herdeiros, mas nos fez seus filhos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque hoje podemos chamar-te assim. Obrigado porque mesmo sendo o Senhor Criador, mesmo sendo o governante absoluto, mesmo sendo o Deus de glória imensurável, mesmo sendo um Deus tão grande, sem medida, trouxeste a nós o teu reino por meio do teu Filho e nos tornaste teus filhos. Obrigado porque por Jesus tu transformaste o teu governo numa grande família. Obrigado porque transformaste os teus limites, as tuas fronteiras, no teu regaço, no teu abraço, onde sentimos-nos filhos, amados, perdoados, providos. Obrigado, Pai, porque muito mais do que herança, muito mais do que riquezas, tu nos deste vida, e podermos chamar-te de Pai traz ao nosso coração uma alegria que transborda, um significado que dá à nossa vida um propósito. Somos teus filhos. Por isso, Senhor, obrigado pelo teu reino em nós, que nos trouxe para dentro da tua casa e nos chamaste de filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, o Rei que nos fez filhos do Pai, o consolo, a direção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, onde o Senhor reinar, onde nós estivermos, para sempre, até que tudo seja completo, para a glória de Deus.